Olá, turminha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas, hoje 21 de outubro. Hoje nós vamos iniciar com Ciranda das Letras, língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre palavras primitivas e palavras derivadas. Relê esse trecho do texto sobre o filme de Wilf e Ralph, Quebrando a Internet, observando as palavras em destaque. Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam uma arriscada aventura. Escreva a palavra que serviu de base para a formação dessas palavras. Por exemplo, quando você fala famoso, famoso vem do quê? Vem de fama, que é famoso, é uma palavra derivada de uma palavra primitiva que é fama, tá? Todas as palavras que tem aí, famoso, atrapalhado e arriscada, todas elas são derivadas. Elas são derivadas de uma outra palavra. E essa outra palavra, ela é reconhecida como primitiva. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de um prefixo, sufixo ou prefixo e sufixo. O que é prefixo? São acréscimo, por exemplo, aqui famoso é fama. Então eles tiraram o osso e colocaram o A. Então, esse osso, ele é o acréscimo. Esse acréscimo, ele veio depois da palavra fã, que vem de fama, fã. Como ele vem depois, então ele é um sufixo, é o que vem depois da palavra. Se ele viesse antes da palavra, ele seria um prefixo. Tá? Mas como ele veio depois da palavra, então ele é um sufixo. Então vocês vão colocar, aqui vocês já sabem que é um sufixo. A outra palavra é o quê? É um prefixo ou um sufixo? E a última aqui, arriscada, é um prefixo ou é um sufixo ou prefixo e sufixo? Então o que é um prefixo e sufixo? É quando vem acréscimo, tanto antes como depois, né? Tanto antes como depois da palavra. Chamamos de palavra primitiva a palavra que serve de base para a formação de outras palavras. Por exemplo, criança, criançada, meninos, meninada, né? Tudo isso. Escreva PP em palavras primitivas, PD para as palavras derivadas e pinte os sufixos e os prefixos. Por exemplo, a palavra bisneto. A palavra bisneto, ela é uma palavra derivada. Ela é uma palavra derivada. O que está sendo derivado aí? O bis. Porque o neto, ele é uma palavra primitiva. Como ele veio, esse acréscimo veio antes da palavra primitiva, então ele é um prefixo. Então vocês só vão pintar só as três letrinhas bis, tá? Bis. Em língua portuguesa, as palavras podem ser formadas de diferentes maneiras. Entre elas está a derivação. Essa parte de derivação nós vamos estar trabalhando mais coisas na atividade de amanhã, entendeu? Mas aqui você já vê, por exemplo, aqui ó, livro é primitivo. Livrinho é uma palavra derivada de livro, que é palavras derivadas.
Já está dizendo uma palavra que foi aumentada da palavra primitiva livros e formou livrinho. Tá ok? Isso são derivações. Derivações é quando você acrescenta e vem uma outra palavra da palavra primitiva, que são palavras derivadas. Nessa parte aqui da página 14 de matemática, essa parte aqui, nós não vamos ver, pois precisamos estar presencial, que é a medida da nossa sala. Eu poderia estar muito bem trabalhando com vocês fazendo a medida da sala, da casa de vocês. Mas, né, cada casa tem uma medida diferente, tem um jeitinho diferente. Então, para não confundir em relação ao conteúdo, então nós vamos deixar isso aqui por enquanto. Por enquanto. Saiba mais. Planta baixa é o desenho de vista superior de uma casa, vista de cima. Superior de cima, inferior é para baixo, superior em cima. De um cômodo ou ainda de um terreno. Nela é possível visualizar o ambiente como se estivesse olhando de cima, sem o telhado. Agora vamos para a nossa atividade da página 15. Observe a planta baixa da sala de aula que a turma de André desenhou. Então, tem aqui, da turma de André, vocês vão pegar uma régua, uma reguinha. Quem não tiver uma régua, lembra que a professora pediu para vocês, do livro 3, que veio uma reguinha no livro, para vocês recortarem. E eu pedi para você recortar e guardar, porque iam precisar. Lembra disso? Pois é, agora nós vamos precisar. E eu não quero ninguém colocando lá, professora, eu não vou fazer porque eu não tenho régua. Porque eu falei, eu avisei. Então, vocês vão pegar uma reguinha e vão medir tanto o comprimento como a largura. E vão colocar nesses quadradinhos aqui a medição de vocês. Aqui, na sala de aula, mede, na realidade, 9 metros de comprimento e 6 metros de largura. Para desenhar a planta baixa, os alunos precisaram determinar uma escala, ou seja, o valor que permite reduzir as medidas de largura e do comprimento reais, na mesma proporção. Toda planta baixa precisa de uma escala, pois nesse caso ela garante a semelhança entre o desenho e a realidade. Vamos determinar a escala utilizada na planta que os alunos desenharam e escreva as medidas reais de comprimento e da largura da sala de aula em centímetro. Lá, eu já vou colocar a resposta lá do quadro, né? O comprimento do desenho, né? Que é aqui, o comprimento é 6. Aqui, ó. Aqui vai ficar 6 centímetros. Então, para a gente calcular o real, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, desculpe, nós vamos transformar esses metros aqui, o 9 metros e os 6 metros, em centímetro. Lembra que a professora já explicou para vocês que vocês não podem calcular centímetro e metro. Não. Vocês têm que transformar. Se ele está em metro e em centímetro, você tem que transformar ele tudo em centímetro. Tá? Então, no caso aqui, em cima eu já tenho centímetro. Mas no 9 e no 6 aqui, da vida real, eles estão em metro. Então, nós vamos transformá-lo em centímetro. De que forma?
da seguinte forma. Aqui o comprimento que ele dá lá é de 9 metros. Então eu vou escrever mais para cima, porque aqui não tem como, porque eu escrevo na tela e acaba ficando muito grande, tá? Então 9 metros, ele é igual a 9 multiplicado por 100, que vai dar 900 centímetros. Ou então, vocês podem também analisar naquela tabelinha que eu passei para vocês. Eu vou colocar só na parte final, tá? Que lá tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa parte aqui não tem. Milímetro é 2M. Milímetro. Se ele tem 9 metros, para mim chegar a centímetro, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Ele vai ficar 900 centímetros, tá bom? Ou você pode calcular multiplicando, ou vocês podem calcular na tabela, tá ok? Que vai ser a mesma resposta. Com isso, vocês também vão calcular na largura, que é 6 centímetros. Vão fazer o mesmo tipo de cálculo que eu fiz com o 9. Lembra que lá, continuando aqui a leitura, para calcular a escala, encontramos a fração cujo numerador é a medida utilizada no desenho e o denominador é a medida real, que agora eu vou calcular centímetro com centímetro. Lembra que aqui em cima eu coloquei que nesse espaço aqui ele é 6 centímetros? E que o cálculo que nós fizemos aqui no comprimento, ele deu 900 centímetros? Agora, nós vamos calcular na parte aqui, neste caso, as medidas em centímetros são, para nós calcularmos quanto vale cada centímetro do desenho com o real. Então, nós vemos aqui, olha, eu tenho 6.900. Lembra que nós estudamos simplificações de frações? No caso aqui, a simplificação é a divisão. Então, vem 6 dividido por 6 é 1. 900 dividido por 6 é 150. Então, ele pode ser representado por 1 dividido por 150. Então, cada centímetro do desenho, cada 1 centímetro do desenho, ele equivale a 150 centímetros do real, tá? Por exemplo, 2 centímetros do desenho é 300 do real, tá ok? E assim foi feito também com a largura. Foi colocado a largura, que é 4, e o cálculo que deu 600. E foi simplificado por 4, porque eu quero saber a medida de 1 centímetro. Eu não quero saber a medida do total, eu quero saber só de 1 centímetro, quanto equivale a 1 centímetro do desenho para o real. Essa aqui é a atividade. Na planta ao lado está representado a sala de estar da casa de Otávio. Use a régua para medir o comprimento e a largura da planta baixa dessa sala e anote as medidas. Então, vocês vão anotar as medidas da largura e do comprimento, igual fizemos da sala de aula. Depois, vocês vão transformar, né, igual nós fizemos com 9, vocês vão transformar
esses metros aqui, ó, que é do real, esses metros aqui, o 4 metros e os 3